Eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco de algumas questões sobre sinais, tá? Sinais que as pessoas têm observado ao longo bom, de todos esses, eu diria assim, esses últimos anos, principalmente, tá? Esses dias, inclusive, eu estava passeando com o cãozinho, né? Com minha esposa, e algo que eu tenho observado, e olha, eu sempre, sinceramente, mas sempre olhei para o céu, sempre admirei as nuvens, sempre olhei muito o céu, principalmente desde quando eu era criança. Eu amava aquilo, sempre ficava, observava as coisas assim, do céu, as nuvens, as cores, o padrão, né? É óbvio que o que eu vou mostrar aqui, algumas coisas para vocês, vocês vão dizer assim, mas existem quadros que mostravam, por exemplo, o pôr do sol, né? Aquele pôr do sol vermelho, alaranjado, né? Amarelado e tal. Ok, existem sim imagens, só que existem questões que nós temos observado que elas não eram coisas assim, não estão num nível diferente de coloração, tá? Toda cor ela está ligada a uma frequência, são espectros eletromagnéticos, são frequências, e quando você observa coisas que não são tão comuns que você observava antes, significa que o mundo, o local, ou a hora, ou aquele lugar está alterado. Devido ao quê? A campos magnéticos. Tá? A Terra ela é como uma grande bateria, literal. E quando a escritura fala sobre dores de parto, dores, elas são transmitidas de maneira elétrica no teu corpo. Então, quando ela fala de dores de parto, significa que a Terra estaria funcionando como um útero, mandando sinais e mensagens diversos de que algo está ocorrendo, algo está para acontecer. O que seria algo para acontecer? Hoje em dia, o povo da nova era fala até do mundo cíclico. Eles gostam de falar assim, o mundo está... Eles não gostam de falar de fim. Você percebe que a nova era, ela não gosta de falar de pecado, de fim e de diferença entre bem e mal. Eles gostam de falar de equilíbrio, de ciclos, de que vai passar, vai vir um tempinho difícil, mas as coisas vão passar, né? E que você tem que manter aquele, né, equilíbrio. E, na verdade, a Terra está se aproximando daquilo que a Escritura fala sobre o fim do mundo, né? O fim de todas as coisas. O povo da Nova Era, eles gostam de falar, por exemplo, que existem ciclos e que a Terra fica passando por ciclos, né? Existem hoje até outras pessoas que têm falado que existem mais de uma Terra, então ficam várias terras, ela vai passando ciclos e você vai se enfiando numa Terra melhor ali, de tempos em tempos. Tudo mentira, tá? A Escritura ela apenas diz que existe a primeira Terra e primeiro céu. E os sinais que nós estamos observando aqui, o nosso mundo ele está se degradando, tá? Um sonho, o último sonho, inclusive, que Deus me deu, mostrando alguma coisa, que eu compreendi, era sobre o círculo da Terra, o próprio círculo da Terra, onde eu vi algo, vislumbrei algo dentro de uma espécie de esfera, e esse lugar ele estava como se fosse diminuindo. Que eu compreendi um pouco que hoje em dia, nas pesquisas espaciais, os caras eles dizem que o universo está em expansão, eles falam que o universo está expandindo, algo do tipo, né? E que nas pesquisas eles conseguem detectar algo do tipo. Na verdade, compreendi que nós estamos diminuindo. Tá? É como se estivéssemos sendo recolhidos. O tempo está mudando, estamos sendo recolhidos e o mundo, as coisas estão diminuindo. É tão assim, tão interessante, que as coisas que ficaram fossilizadas, petrificadas, congeladas, ou coisas do tipo do mundo antigo, que nós observamos na geologia e nos estudos gerais, mesmo quando a gente tem estudos de geofísica sobre o campo eletromagnético da Terra, você vai observar que as coisas tudo eram maiores. Como a gente já tem já falado aqui no canal, existiam árvores gigantescas que ficou só o toco de muitas dessas árvores, e nós hoje conhecemos como mesetas, onde são aquelas montanhas com formato completamente reto, um pouco estranho assim, só que gigantescas. São tocos antigos de árvores gigantescas. Você fala, nossa, o que aconteceu com a fauna e a flora? Animais ou coisas, formas petrificadas de algo muito grande. Porque aquilo era daquele tamanho naquela época, só que o nosso mundo está como se fosse diminuindo. Só que essas coisas, como estão petrificadas, mantêm o seu tamanho. Então aí eu compreendi aquilo, falei, ok, obrigado, pai. Deus ele sempre mostra, né? Ele mostra aquilo que ele capacita e ele mostra aquilo que ele entende que é lícito ou
é importante que venhamos a compreender. Então a Terra ela está mostrando os sinais de parto. E Cristo, ele falou muito disso. Tá? Eu vou aqui ler um pouco com vocês Marcos 13. Talvez possa soar depois um pouco repetitivo para vocês, mas vou ler também Mateus 24, tá? E Lucas também, onde é o mesmo sermão da montanha, o sermão escatológico. Todos os estudos que a gente conhece por Apocalipse, mesmo o livro de Daniel, Ezequiel, entre outros materiais que falam sobre o fim dos tempos, os pequenos profetas na Bíblia também falam bastante sobre o fim dos tempos. É interessante que vocês sempre usem as palavras de Cristo como Messias. Não vou dizer filtrar, porque a Bíblia ali não vou filtrar, é material como eu digo, inspirado. Mas eu digo que vocês tenham ele como uma espécie de ponto central para conseguir compreender todas essas outras profecias. Do contrário, vocês vão criar, às vezes, vão por um caminho de escatologia errado. Um exemplo, as pessoas que falam sobre um milênio terreno. Existem algumas passagens em Isaías que elas podem dar a entender algo do tipo, algo assim. Na verdade, a forma que o profeta queria explicar para aquelas pessoas, ele usava exemplos daqui. Mas muitas vezes, se você tomar aquilo com a total literalidade, você não vai compreender aquilo quando Jesus explicava sobre essas mesmas coisas. Porque já o nível dele já é muito, muito além. Então ele vai até além do que os próprios profetas dizem, e ele sabe condensar essas profecias naquilo que ele dizia.